Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como você já deve estar se acostumado, né? Os gatos afloram quando eu venho gravar as minhas aulas. Fico muito feliz com a nossa caminhada. Nós temos chegado, né, a 80 visualizações com devolutiva, né? Infelizmente, o meu horário para atender correções nem sempre se ajusta das pessoas, mas nós já temos 8 alunos de mentoria, correções, algumas ainda, né, esporádicas, ou seja, não são fixos, mas é um bom sinal, tá? Assim que você começar a assistir, olha na descrição, você vai ter lá o link com o conteúdo da aula, tá? O material PDFzinho da aula passada e desta aula aqui também. Então vamos lá, essa é a nossa aula 2. E eu diria que a motivação para se inscrever, não esquece vestibular, esquece qualquer tipo de utilitarismo. A motivação para escrever é a motivação, né, do espírito humano, transpor a sua criatividade. Somos seres criativos, né? E gostamos do que criamos. Isso é um fato. Okay? Isso é um fato. Então, quando eu começo essa aula perguntando, né, o que é criatividade? A criatividade é algo que surge, não é? Ou que, melhor dizendo, que se materializa de uma maneira mais funcional quando nós começamos a construir a nossa autoria. Se você pensar comigo, em quase tudo na sua vida, há um momento, uma tarefa nova, uma rotina nova, um primeiro dia na academia, sei lá, precisar tomar uma medicação por um período de tempo, né? A gente leva um tempo para se acostumar. Esse acostumar-se é o que eu chamo de autonomia, tá? Até que eu consiga fazer algo sem precisar pedir para alguém me relembrar, né, das etapas que compõem a tarefa, tá? As etapas que compõem uma tarefa são um algoritmo, tá? O que é mecanizável, né, não afeta a criatividade. Mas a criatividade preenche as estruturas, né, os buracos na estrutura, que essa sim é criativa. Depois de um tempo praticando, a gente começa a entender que o comando básico, claro que há muitas situações diferentes do que eu vou dizer, tá? Mas o comando básico é só para a gente entender o funcionamento da coisa em si. Deixa eu dar um gole d'água. E depois a gente vai dando o nosso toque pessoal, que é o que faz funcionar bem para nós. Para nós. Por exemplo, quando eu tenho um tema sobre o qual escrever, alguém me pede um artigo de opinião, uma resenha, ou eu mesmo, né, tenho um insight literário, tá? Eu sou uma pessoa que rabisca, né? Então eu ando com umas fichinhas. Mostrei para vocês no primeiro dia. Então eu pego a minha fichinha e coloco ali a minha ideia-chave. Se for, por exemplo, né, um texto de opinião, um artigo de opinião, em que, considerando o meu histórico profissional, acadêmico, me foi requisitado, eu primeiro tenho que entender qual é a questão. Qual é a questão? E entender muitas vezes demanda garimpar informação. O nosso tema de hoje
propositalmente é uma pergunta, e eu coloco assim: por que a expressão brain rot, né? Brain de cérebro, e rot é R-O-T, que seria, traduzindo assim bem porcamente, um apodrecimento cerebral, tá? Talvez a gente pudesse ser um pouco mais suave e falar, né, num dano cerebral, mas é efetivamente cerebral, tá? Essa expressão foi escolhida pelo dicionário Oxford, que já escolheu, por exemplo, selfie, acho que em 2013, né? Escolhe expressões e as vai utilizando, né, como emblemáticas daquele ano. É lógico, um dicionarista é um lexicógrafo, é alguém que estuda uma ciência cujos critérios determinam como que um dicionário vai ser construído, tá? Bem, aí pego eu montando, né, o nosso curso e falo, bom, se eu tivesse do nada que escrever sobre isso, eu precisaria garimpar muita informação, tá? E a coletânea de textos, ela é particularmente importante porque ela contém definições, ela pode trazer conceitos que, né, são enraizados, eles não devem ser desconsiderados, pode trazer dados de pesquisa que precisam ser interpretados. Gostaria de parar aqui, né? Vocês muito provavelmente devem ter ouvido falar muitas vezes e devem até repetir: contra fatos não há argumentos. Você acredita nisso? Você acredita que exista uma verdade nessa expressão? Pois então eu vou te explicar que não. Contra fatos é possível argumentar. A verdade é da ordem do estar, portanto ela é transitória. Eu vou dar um exemplo que eu uso com muita frequência. Há muitos anos, um protótipo para um antidepressivo chamado sibutramina foi implementado foi autorizado pela Anvisa para ser utilizado contra sobrepeso, obesidade mórbida, males que afligiam já a nossa nação, não tanto quanto hoje, né? Hoje nós temos praticamente metade da população vivendo em algum nível, né, esses problemas de saúde, que podem evoluir para questões muito mais graves, como problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, né? Um AVC, por exemplo. Bem, então ele foi autorizado. Pesquisas médicas, né, observaram, no entanto, que ele era um bom moderador de apetite para 1 em cada 5 pacientes. Isso é um fato. Ele funcionava nessa média estatística, tá? Bom, a Anvisa interpretou esses fatos. O problema é grave, as pessoas precisam emagrecer, mortes ocorrem e o medicamento é ineficaz para 4 entre 5 pacientes. A Anvisa proibiu o medicamento, ficou proibido no mercado brasileiro. A indústria farmacêutica se propôs, como ocorre num processo judicial, a analisar de uma outra forma. E novos estudos, né, um novo relatório relê da seguinte forma:
Nós éramos então 220 milhões de brasileiros, se eu não me engano, quando eu li a matéria. E naquele momento, né? Deixa eu fazer uma coisinha, gente, que eu não quero ter. Continua. Eu pus o modo avião porque senão alguém liga e a gente perde a aula. Então, naquele momento, o raciocínio que a indústria farmacêutica fez foi o seguinte: arredondando para baixo, 110 milhões de brasileiros já têm ou estão em vias de ter problemas desde sobrepeso até a obesidade mórbida. Se para 1 em cada 5 funciona, isso quer dizer que... esse aqui é o Haroldo, meu docinho. Isso quer dizer que de 110 milhões de brasileiros, certo? 110 milhões de brasileiros, 22 milhões seriam beneficiados com o remédio, estatisticamente falando. E se o remédio funciona para esses 122 milhões de brasileiros, não seria o caso, então, de pensar um protocolo que buscasse indicativos, né? Que buscasse similaridades entre os pacientes para quem funciona e se devolvesse essa ferramenta, né? Ao arsenal de armas da medicina contra problemas de sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Agora veja, é preciso um pouco de criatividade para enxergar uma nova forma de interpretar quando já existe uma que está bem enraizada. Eu vou citar muitas vezes um texto do Kant, eu vou até tentar disponibilizá-lo para vocês, que diz assim, que o homem só supera a sua menoridade, que ao meu ver é uma das maneiras de dizer, o homem, né, sai da mera autonomia e ele adentra o território em que ele vai caminhar pela autoridade. E para que ele possa fazer isso, ele tem que superar duas coisas: a covardia e a preguiça. O que isso quer dizer? A covardia, porque a gente tem medo de ser criativo. Sabe os clichês que nos povoam, como é um clichê dizer que contra fatos não há argumentos. Assim como é clichê dizer que contra time que está vencendo não se mexe. Aliás, não é que em time que está vencendo não se mexe. Claro que se mexe. Tá? As circunstâncias mudam. O time que está vencendo, né, implica times que estão perdendo e vão aprender como vencer daquele que está ganhando, está vencendo. É preciso, portanto, renovar-se dentro de preceitos morais, éticos, lógico, não preciso nem falar ou explicar isso aos meus alunos. Eu gosto muito de citar uma historinha que eu li num desses livros de curiosidades sobre ciência, mas eu tive aula, né, com a doutora Lourdes Onuchik, uma professora de matemática que deu aula na USP. Depois que ela se aposentou, ela foi fazer um pós-doc em Berkeley, mas ela morava aqui no Brasil, né? Então ela tinha um projeto de educação matemática baseado em solução de problemas. E eu sou um apaixonado por matemática, vocês vão perceber, tá? E ela eu já tinha lido essa curiosidade, um dia eu perguntei para ela. E ela tinha um fascínio por Gauss. Lembram das leis de Gauss? Da curva de Gauss, né, para quem gosta de estatística. E ela falava assim, um dia ela contou para nós, que a solução de problemas demanda sempre criatividade, demanda
pensar para além das fronteiras. Eu não gosto dessa expressão think out of the box, né? Mas no fundo, né, tirando um pouco, né, desse meu crivo poético, né, tá certo, pensa fora da caixa. E ela contava assim: se você estiver aí com lápis e caneta na mão, faz um exercício. Mas eu quero contextualizar. Eu já dei aula, né, em colônias agrícolas. Um dia eu conto esse detalhe para vocês. E as salas de aula, elas têm alunos de níveis diferentes. Então, tem uma fileira de alunos, por exemplo, da primeira série do ensino médio, uma segunda fileira de alunos do segundo ano. E o trabalho do professor é um trabalho complicado, porque ele tem coisas distintas a dizer e passar atividades para poder ir migrando. E o Gauss estudou numa escola assim. Ele devia ter cerca de 6 ou 7 anos, mais ou menos. A professora, para a fila dele, disse assim: olha, enquanto eu passo a tarefa para as turmas ao lado, vocês vão pegar e vão fazer uma soma. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, assim, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, aí vai. Né? Bom, o Gauss começou no caderninho dele, né? Com, né? 1 mais 2. Mas deve ser muito chato ter que fazer isso, né? As pessoas com criatividade, elas sentem-se uma coceira de fazer uma coisa diferente. E aí, ele falou: eu vou começar a somar ao contrário. Vou fazer o contrário. Então, embaixo do 1 ele escreveu 100. Embaixo do 2, 99. Embaixo do 3, 98. Ah, não demorou muito. Ele bateu o olho e falou: peraí. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. E pensou: eu tenho isso aqui 100 vezes. Mas como eu estou somando em cima e embaixo, eu divido por 2. Então ele pegou 101 vezes 100. Né? 101, coloca 2 zeros. 101, 00, 10.100. Divide por 2, 5.050. Falei, apresentou o professor. Pensando como uma criança criou a soma de uma, né, de uma sequência numérica? Criatividade. É lógico, no caso do Gauss, é um tanto quanto genial. Mas ele teve coragem. Né? Alguém pode dizer, mas ele foi preguiçoso. Não foi preguiçoso, não. Não. Porque a pessoa empenhada, ela tem um senso crítico de dizer assim: peraí, por que eu vou fazer esse trabalho braçal que vai me tomar um tempo que eu posso fazer um trabalho muito mais desafiador, que vai me dar mais, né? Vai exigir mais neurônios, né? Então não é preguiça, é otimização, tá? Otimização. Em redação a gente vai ver ao longo das aulas muitas ferramentas de otimização. Por exemplo, eu recebi algumas perguntas e eu vou fazer um vídeo só de perguntas e respostas, tá? E era uma pergunta muito bem construída, eu achei muito fofinha, né? A pergunta é da Fabiane. E ela pergunta assim: Fabiane, se estiver aí, um beijo para você. Ela fala assim: professor, eu tenho muita dificuldade em não repetir aquelas palavras mais importantes que aparecem na frase tema e que são parte da minha tese, ou elas são o tópico frasal. O tópico frasal a gente não aprendeu ainda o que é, mas é aquela primeira sentença de cada parágrafo de argumentação. Eu acho difícil não repetir. O que eu faço? Bom, você pode, muito rapidamente, ali nas suas anotações de rascunho, elencar essas palavras e já ir buscando sinônimos.
sinônimos, expressões equivalentes, a utilização de pronomes para a substituição, tá? Tomando, lógico, cuidado de, né, manter a elegância no texto. São ferramentas, são formas de otimização. Estou pensando o tema. Nossa, tem um filme que um insight, né? Insight são essas lampadinhas que acendem assim na nossa cabeça. Me veio um insight. Poxa, vou falar desse filme aqui. Já anota ali do lado, né? Muitos chamam isso de brainstorming, que é uma espécie de tempestade mental de ideias, né? Não deixa de ser, não deixa de ser. Então são ferramentas. A criatividade é alimentada, sabiam? Nós alimentamos nossa criatividade. Um gênio musical nasce dotado de alguns aparatos que, infelizmente, nem todos, né, foram aparelhados com eles biologicamente, um ouvido absoluto, uma coisa assim. Mas a capacidade de criar, né, de conceber, deve ser treinada. Né? A grande questão por trás do brain rot é que esse é um fenômeno preocupante, e que é da geração de vocês. E eu lamento quando eu observo que, por descuido, pessoas da minha geração também acabam se rendendo a isso. Tá? É uma espécie de hábito que vai se construindo e vai se entranhando na vida, de só buscar conteúdos que demandem um pouco de interpretação, apreciação, correlação, tá? Ou até mesmo o processamento da informação por uma questão prática da vida. Então, é o hábito de ir buscando isso em suportes, vou falar suporte, porque um livro é um suporte, um site é um suporte, um programa de televisão é um suporte, né? E um vídeo de rios é um suporte, né? E vão fazendo isso de uma forma a se distanciar disso aqui, ó. A se distanciar de um bom filme, a se distanciar de uma conversa esclarecedora, com conteúdo, que demande pensar antes de falar, saber formular a pergunta. E não pensem que isso é uma questão de chatice, não, tá? Eu, montando um tema para uma outra, né, um outro curso, separei um material interessante que era sobre trabalhos, carreiras que vão prosperar no futuro próximo. E como nós temos hoje lidado com pessoas que estão perdendo muito em aproveitamento, principalmente escolar, com inteligência artificial. E eu vi um videozinho de uma plataforma chamada Adapta. Vocês devem encontrar no YouTube, se quiserem. E nesse vídeo, o especialista, ele mostrava assim, olha, eu quero expor como o problema não é a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta como qualquer outra. Como um dia foi o rádio, como um dia foi a televisão, como um dia foi a internet, e ela ainda na internet, como já foram redes sociais. O problema, ao meu ver, o meu ver é o meu dele, tá? O problema, ao meu ver, é que as pessoas não sabem utilizar bem.
Então, ele faz um conjunto ali de exercícios reflexivos. Lógico que num contexto educacional são exercícios que ele propõe serem pensados previamente por um educador, por uma equipe, né? Ele fala que é mais interessante quando é multidisciplinar, né? E trabalho multidisciplinar é muito interessante, é muito legal, né? Muito bacana, né? Quando professores de áreas diferentes dialogam e montam um projetinho. Vocês já devem ter feito isso na escola de vocês. Bem, aí ele mostra assim, aquele que se destaca e sabe fazer as perguntas certas obtém maior probabilidade de resultado. O que seria para fazer as perguntas certas? Não é? Usar restritores para evitar que haja um empobrecimento, ou seja, é solicitar aquilo que um livro bem escrito já nos oferece de cara. Mas a gente não está muito afim de ir atrás do livro bem escrito e vai perguntar a inteligência artificial, né? Qual foi, né? Me apresente uma síntese da fase da convenção na Revolução Francesa. Claro que ela vai apresentar uma síntese paupérrima, né? É a lei do menor esforço, né? Se a pergunta não demanda muitos detalhes, a máquina fornece aquilo que gasta a menor quantidade possível de recursos. E energia é um recurso extremamente importante hoje em dia. Então, vejam, os facilitadores sempre existiram na nossa vida, tá? Foram alguns mal utilizados, outros bem utilizados. O que se observa, né, eu vou compartilhar um pouco da minha do meu outro trabalho, né? Eu sou advogado, mas nesse momento me dedico mais do que a advocacia em si, embora não a tenha abandonado, a ser uma espécie de assessor na parte de marketing de advogados, né, para algumas áreas que são relativamente novas aqui no Brasil. E marketing sempre me interessou, porque eu estudei no meu doutorado semiótica. Nós gostamos muito das provocações que nos cativam nos primeiros 3 segundos, né? Uma propaganda, um texto bem escrito, o começo de um filme, a primeira cena de uma série, né? Uma cantada, gente, uma cantada, se ela não for bem dada nos primeiros segundos, esquece, né? É muito difícil salvar, não é impossível, tá? Mas é difícil salvar se ela precisar de 1 hora para emplacar. Então, com a oferta de produtos culturais, tá? Porque quando eu falo produto cultural, é tudo fruto da cultura humana, tá? Um garfo é um produto cultural. Uma peça de Shakespeare é um produto cultural. Essa aula é um produto cultural. O design da minha garrafinha, geralmente eu uso para tomar café, né? Enfim, quando o dia esquenta, eu uso para tomar água. O design é um produto cultural, né? Então, produtos culturais que nos fisguem mais rapidamente tendem a ficar com a nossa atenção. Mas a profusão é muito grande. E esse bombardeio de algo que a gente não demanda muito da nossa cabeça, não demanda muita energia mental. É viciante. Então a gente vai vendo rios, né? Vê eu adoro gatinhos, bom, por razões óbvias, né? Vocês podem ver a minha avó. Mas eu gosto de ver. Se tiver 1 minuto e meio, 2, eu vejo. Tá? Eu tenho uma relação com o que
alguém se deu ao trabalho de criar, que é a relação de começo, meio e fim. Tá? Posso, né, assim, entender que o mundo já não seja dessa forma, tem muita coisa para se ver, né? São tantas notícias, é preciso pegar a versão mais rápida, talvez a mais superficial, para dar conta de se informar de tudo. Mas eu faço as minhas escolhas. Isso me permite, no meu entender, conseguir ainda, né? Assim, ainda não sou tão velho assim, mas conseguir manter o meu nível de interpretação, de apreciação. Eu não sei se alguém aqui é fã da Madonna, tá? Madonna é uma grande artista. Eu fui aos shows dela, adoro Madonna. E um dia, entre amigos, né, eu gosto muito de clipe de música, né? E a gente em casa, batendo papo, né? Tomando cerveja, conversando. E deixou, eu brinco que é a fogueira pós-moderna, né? Você deixa o YouTube rodando. E apareceu o clipe original de Erótica. Um clipe antigo. E eu, observando, e alguém surgiu com um comentário: nossa, esse filme foi super polêmico, porque abordou sexo num clipe de música. Aí eu olhei, eu falei: vocês têm certeza? Eu falei assim: Thiago, mas assiste. Aí eu assisti. Quando chega no final do clipe, ela faz assim, ó: sex, not sex. O clipe não era sobre sexo. Tampouco a música era sobre isso. Ou pelo menos no sentido que foi interpretado. Tá? É muito tentador ficar na superfície das coisas. Aí eu propus: por que a gente não volta? E eu vou provocá-los para fazer uma coisa. Eu falei para eles, fica para vocês. Notem que é um clipe monocromático, né? Preto e branco. Mas há várias formas de monocromático. O preto e branco é mais frio, mas tem aquela alternância entre um amarelo, que a gente chama de sépia, um amarelo meio velho, né? E preto. Então seria preto e sépia. Eu falei assim: reparem o seguinte, quando aparecem imagens em sépia, a gente está no mundo da memória das pessoas que transitam ali no universo, em que é o universo em que a Madonna está cantando. As cenas em preto e branco são cenas que contêm, de fato, insinuações de fetiches materializados em fantasias sexuais e tal. E aí eu falo: olha, conseguiram observar? Conseguimos. Eu sou meio chato, tá, gente? Aí falou: vamos assistir uma terceira vez e eu vou propor uma hipótese. Uma hipótese, e eu quero que vocês me ajudem a gente decidir junto aqui. Falei com isso com os meus amigos. Pensemos assim: se as memórias carregam a semente das nossas energias sexuais, que é o que a gente chama de libido, nesse universo em que a cantora, né, está presente, ela não usa o sexo para ativar memórias e para dizer: não é a respeito de sexo que nós estamos falando, é a respeito de sermos pessoas bem resolvidas com nossas memórias ou não. Aí ficou interessante, bem interessante, porque foi possível ver que existem camadas de significado. O criativo é aquele que encontra essas camadas de significado. Isso está claro para vocês? Não hesitem em mandar mensagens, em deixar comentários perguntando:
Falou, olha, professor, eu assisti tal parte, não fez muito sentido. Você poderia gravar um vídeo ou me responder por aqui, se for possível? Estou à total disposição nesse sentido. Tá? Na semana passada, o nosso tema era, né, os desafios, né, do enfrentamento à desinformação no Brasil. Vamos exercitar a nossa criatividade primeiro aqui, que você pode estar empacado nessa redação. Tá? E havia, claro, uma coletânea, havia, assim, sugestões interessantes sobre o que entender como desinformação. Mas eu mesmo comentei na aula que nós não estamos falando de qualquer desinformação. A frase tema nem sempre é elucidativa, nem sempre, né, deixa claro qual é a desinformação em questão. Mas nós estamos falando de uma era da desinformação. Né? É curioso, existem muitos teóricos da comunicação que falavam, né, lá atrás, que nós viveríamos a sociedade da informação e que a informação é que seria o valor real, não o produto, mas a informação registrada, patenteada por trás do como fazer e, logicamente, como fazer melhor numa geração seguinte. Porém, informação é diferente de conhecimento. A informação é o dado, A informação é o que pode ser aferido, tá? A informação, né, é uma constatação. Tá? Isso é de Madeira. Machado de Assis, né, nasceu em 1839, morreu em 1908. Isso é informação. Agora, o que eu faço com a informação? Eu a transformo em conhecimento. Nesse processo de transformar informação em conhecimento, a nossa criatividade, e todos vocês, todos, eu também, claro, somos criativos. O quanto, porém, nós damos de tempo para a criatividade, né, digerir aquela informação. Né? Eu gosto de dizer que, embora seja professor, me dediquei esses quase 30 anos à educação, às ciências da educação. A gente tem um tempo de processamento. Por exemplo, comece a reparar na sua escola, no seu cursinho, ou quando você está estudando sozinho, você tem um tempo de foco, de concentração. Aí a mente precisa dar uma relaxada. É hora, às vezes, de fazer um exercício mais mecânico, né? Ali, né? Tomar notas, organizar. Aí a gente recupera o nosso foco de atenção. É lógico, tem que ter disponibilidade para isso, né? Que é ter vencido a tal da preguiça que o Kant mencionou e eu contei para vocês. Tá? Bom, os anos foram passando e os meios de comunicação né, ficaram robustos. E eu tô falando isso desde antes da internet, tá? Com a internet hoje, isso é muito maior. Então, chegam informações por todos os lados. E isso pode ser fruto simplesmente de muitas fontes ao mesmo tempo, porque afinal, se eu quiser criar uma agência de notícias, se eu quiser investir numa rádio, num jornal online, eu posso. Fazendo meu trabalho né, eticamente, dentro de parâmetros bem estabelecidos, ótimo. Mas o problema é que nós temos
um maquinário de desinformação. Muito recentemente, um partido político brasileiro, um conjunto deles, na verdade, tá? Capitaneado por um político chamado Valdemar da Costa Neto, usou a influência de um rapazinho que gravou um vídeo sobre o Pix está sendo taxado, e que o Pix pagaria imposto, o Pix seria utilizado para rastrear as pessoas que não pagam os seus outros impostos, né? E que não usam cartão de crédito porque fica lá registrado que elas gastaram dinheiro, mas com o Pix não. Enfim, criou uma bagunça, uma baderna de desinformação, e a gente teve, assim, por alguns dias, uma queda abrupta, sabe? Eu confesso, eu não ando com dinheiro vivo já há muito tempo, né? Muito raramente, às vezes, por excesso de zelo, eu acabo retirando dinheiro, pensando comigo, olha, né? Você está saindo de um restaurante, né? E o banco está fora do ar, há um problema, né, com a rede, você tem que ficar esperando. Não me pareceu mais inteligente me pareceu mais inteligente passar a ter sempre um dinheiro comigo. Mas a hora que esse dinheiro acaba, elas demoram um tempão para ir lá e tirar de novo. Tá? Bom, e muita gente parou que não queria aceitar Pix. Vocês imaginam os prejuízos decorrentes dessa desinformação? Desinformações no campo do clima, tá? No campo, por exemplo, do efeito que as ações humanas têm. Acreditem, meus caros, 11% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Tá? Há pessoas que colocam, né, um band-aid na câmera do celular. Tá? A desinformação, ela gera confusão, ela gera medo. E o grande desafio no combate à desinformação é que a desinformação, ela é mais fácil de digerir do que a informação correta. Esse aqui é o Tião, meu xodózinho. É mais fácil de digerir do que a informação correta. E aí que fica o gancho entre os nossos dois temas. Tá? Numa era, numa geração, tá? Vamos chamar de geração nesse momento, tá? Aqui entre nós, um intervalo de 15 anos. Então estamos em 2025, 2010. Eu já tinha Facebook, se não me engano já tinha Instagram, né? Twitter. É lógico que as pessoas eram bem menos, né? Devotavam bem menos tempo do seu cotidiano a essas ferramentas. Tá? Mas é época que começam a chegar os grandes smartphones, como o caso do iPhone, a Samsung entra no mercado. Entendeu? E aí, o hábito de conviver com essa tecnologia que nos fornece informações ou cria ambientes de hábitos pouco desafiadores à mente, se expande. Tá? E talvez a gente possa correlacionar que o grande desafio, um dos grandes desafios à desinformação, tá, é que nós temos mecanismos muito
Não faz isso, filhinho. Ele tem essa mania de lamber minha barba. Então, mecanismos de muito fácil acesso, tá? E que, imagine, se para pessoas mais velhas, que são dotadas supostamente de senso crítico, mais depurado, e de qualquer forma são donas da sua vida, se isso já tem sido marcado como um problema, imagine como não é um problema quando nós estamos falando de adolescentes que estão de fato, né, utilizando um chat GPT para fazer uma redação, um trabalho de literatura, para resumir um livro, para fazer tarefa, tá? E não estão desafiando a mente, tá? Num mundo um tanto quanto complexo, porque os nossos valores sinalizam, por exemplo, que é muito mais importante ter uma vida instagramável do que ter, por exemplo, a admiração dos colegas por ser uma pessoa mais astuta, com mais liderança, né? É como se todos esses valores de que eu falo com frequência ficassem numa espécie de segundo plano, tá? Então, o simples fato do dicionário Oxford ter escolhido essa expressão é um sinal de que nós estamos vivendo uma fase que vocês talvez até já tenham cansado de ouvir falar na escola, né? Em que o nosso individualismo se funde a uma grande tendência à perda de referências. Né? O Michel Lipovetsky chama isso de a era do vazio. Uma era em que é tudo esvaziado de sentido. O Bauman chama de a modernidade líquida, mas é um conceito mais complicado, né? Mais profundo, né? de ser compreendido. E agora uma coisa que eu gostaria que vocês utilizassem no processo de montagem do processo, né, do projeto de texto, é começar a utilizar algumas perguntas. Por exemplo, em que concretamente eu observo? Tá? Eu observo esse fenômeno acontecendo. Esse fenômeno é causado pelo quê? Responda sem medo de que a sua resposta seja, né, em princípio, uma resposta superficial. Porque a gente está no começo da caminhada ainda. Quem ganha? A quem interessa que funcione assim? Vamos um pouco nisso. Tenta listar. Vamos listar, nós juntos, 3 fenômenos. Consequência de não pensar bem nas próprias decisões. Vou dar uma sugestão. Primeiro, compramos aquilo de que não precisamos. Primeiro fato. Se nós não estamos habituados a pensar para refletir e para tomar decisões, a gente sai comprando, porque comprar é prazeroso. Prazeroso. Segundo, ignoramos o bom senso. Tá? O bom senso que nos leva a sermos cautelosos, a não compartilhar qualquer conteúdo, principalmente os conteúdos que possam pôr em risco a nossa integridade, né? Eu vou falar psicológica,
mas ela é um pouco integridade moral, tá? Então, consumimos o que não precisamos, aquilo de que não precisamos. Nós deixamos de ser zelosos, deixamos de ter bom senso em seguir certas orientações muito básicas, mas o pior, nós deixamos de elaborar planos, projetos de mais longo prazo para a nossa própria vida. Você está vendo como isso é perigoso? Tá? Que é ver, poxa, é importante eu estudar, porque é estudando que eu vou ter a chance de ingressar numa instituição de ensino que vai me aparelhar para começar a minha carreira, minha jornada. Começando essa jornada, eu vou ter chance de realizar os meus potenciais, porque ninguém é jovem para sempre. Ninguém tem vida instagramável para sempre. Tá? Essa proposta que está aí colocada tem um bom ponto de partida. Tá? Eu gostaria que vocês se desafiassem a iniciar a redação fazendo uma analogia. Tá? Pode ser com um filme, mas eu vou dar uma sugestão. Inclusive uma sugestão que se amplia, porque você pode ir lá e conhecer algo que talvez ainda não conheça. Tem no Netflix e é a série britânica Black Mirror. Ela chama Black Mirror porque quando você apaga a tela do seu celular, ele vira um espelho preto. E se antes você estava vendo reels de gente fazendo crossfit, agora você olha o seu próprio rosto. Quem você é? Quem é você nesse mundo? Esse mundo no qual você não está, exceto pelo seu mínimo tempo de atenção, e que vai trocando e trocando e trocando, e não está descobrindo quem é você, afinal. Ok? Peguem o material, leiam, ok? E enviem dúvidas, tá? Continuem marcando suas correções, fazendo suas correções, e nós vamos caminhando e evoluindo, tá? Para tornar esse processo absolutamente natural. Tão natural que ele vai se integrar à sua vida. Ok? Boa semana a todos. E aguardem o vídeo com as dúvidas que eu já recebi, que eu devo gravar nos próximos dias. Tá bom? Forte abraço a todos.